Bom, vamos criar agora um controle de produtos que vai envolver no máximo 5 atributos, né? Criando seus métodos, getters, setters, mais algum procedimento de cálculo. Também vamos criar já a interface visual, criando todo o processo através da interface IDE do NetBeans. Procedimento arquivo, novo projeto, vai abrir todas as interfaces de trabalho de categorias que eu posso ver necessitar, categoria Java, aplicação Java, próximo. Como o nome do projeto, observando o exemplo que é nos dado, né, o nome vai ser controle produto, né. Não vou criar uma classe principal pelo motivo de ser criado um form no JFrame, né? Então a classe principal vai ser o frame mesmo. Essa classe aqui nesse momento não vai ter utilidade. Vou finalizar a inicialização do projeto, né? Então a partir daí o projeto vai começar a ser desenvolvido, né? Foi dado o nome do projeto, controle de produto. Pacotes criados, ainda não observe-se nenhum. Vou criar os projetos através do botão direito, novo, pacote Java. Vou colocar o pacote visão, o nome de visão, primeira letra maiúscula, que é o GUI, né, Graphic User Interface. Vou criar a ideia de modelo, né, um novo pacote com o nome de modelo para os getters e setters e todos os procedimentos que vierem a ser utilizados pela classe cadastro de produto, né, modelo. Estou finalizando a criação desse pacote, né. Nesse momento, o que vai ser feito? No pacote modelo, vou criar todos os atributos necessários e todos os métodos necessários para a interação com o módulo gráfico, né? O recebimento e tratamentos deles. Então, irei abrir uma classe Java com o nome de produto. Produto P maiúsculo, observando como é feito o controle. Vou finalizá-la. Ele vai criar essa classe, ele já cria alguns métodos, né? Vou dimensionar a tela, né? Pressionando o scroll, né? A famosa rodinha do mouse, clico e movimento ela para frente, ela me dá um zoom na tela, nessa parte. Então o que vai ser criado aqui nesse modelo? Vou criar todos os meus atributos necessários, né? Meus identificadores das minhas variáveis, né? Então vou ter uma variável do tipo string que irá me declarar o que? O tipo da variável chamada descrição, observando sem cedilha, sem acento nos caracteres e terminando cada declaração com ponto e vírgula. Enter, vou criar uma segunda declaração, né? Quanto tipo, né? De roupa também, nesse caso, com uma descrição voltada à área do vestuário. Uma ideia bem simples, né? Vai ser outra string, tipo roupa. Vou criar mais outra string que vai ter o nome gênero, que vai ser utilizado para a ideia de masculino ou feminino, né? A ideia do gênero. Será criado também o tipo como adulto e infantil, também uma string para tipo adulto ou infantil. Que será criada uma variável do tipo int para a ideia de quantidade de itens, né? E uma outra variável do padrão double, né? Para o valor de cada item que vai ser criado, né?
Então, o que que ocorre aqui? A partir desse momento aqui das declarações de variáveis, eu posso utilizar métodos construtores, né? Pressionando a tecla Alt mais Insert ou Insert, ele vai me abrir algumas funcionalidades aí. Os getters e setters, como tínhamos visto em aulas anteriores, os getters vai pegar os valores que estão dentro das variáveis e os setters vão receber valores, vai ser implementado algum valor dentro dessas variáveis através dos setters. Nesse caso aqui, então, o que que faremos? Vou criar todos os getters e setters, né? Ele vai me solicitar a criação desses getters e setters de cada uma das declarações de variáveis. Declarei uma variável string descrição, está ali ela. Criei uma variável tipo roupa padrão string, tipo roupa, opa, tá aqui, né? Então eu vou declarando todas elas conforme estão indo. E no caso, como essas declarações variáveis, sem problema, gerei elas. Não vai gerar, porque ainda não marquei essas variáveis. Eu tenho que selecionar quais variáveis eu quero que sejam criadas. Nesse caso, getters e setters. Nesse caso, eu vou criar todas elas, tá? Então, vou gerar, automaticamente ele me gera todo o procedimento de getters e setters que eu tenho porventura aqui, tá? Até esse momento, sem problema nenhum, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Né? Criados os getters e setters, bonitinho. Eu também tenho um outro método que pode ser criado, né? Que é o método do toString. Para que serve o toString? Né? O toString serve para demonstrar os conteúdos que estão nas variáveis, mas que não podem ser alterados. Ele somente vai demonstrar esse conteúdo desses itens para o usuário verificar se essas entradas estão pertinentes ou em algum outro momento no desenvolvimento ele precisa que sejam demonstrados esses valores, tá? Então assim, para eu acionar novamente a ideia dos métodos construtores, tecla Alt mais tecla Ins ou Insert, ele vai me abrir os métodos construtores. Vou procurar o item aqui toString, clico nele e ele vai me selecionar todas as variáveis ou atributos que foram declarados, e a partir daí o que que ocorre? Eu vou gerá-lo e ele vai me exemplificar todos eles, tá? Então o que que ocorre? Nesse, né, a declaração de todas as variáveis, só que essa declaração ela é uma declaração muito extensa porque ela é em linha, né? Então muitas vezes o usuário vai poder se perder nisso aí. Eu tenho o hábito de deixar, né, mais fácil a visualização. Vou no último, os últimos atributos, né, e vou separando eles, colocando linha a linha, né, para ficar mais fácil até a visualização para o usuário e até mesmo para mim, para o controle geral, né. Na última ele faz no caso ele está concatenando, né, fechando aqui, né, com chaves, né? Então eu posso retirar isso aqui. A expressão ela é sempre terminada com ponto e vírgula, né? Como a gente já visto em outras aulas. Vou tirar, nesse caso aqui, a ideia dos produtos, também declaração abrindo chave, e vou fazer um pequeno detalhe. Contra a barra N, espaço, ele vai me dar uma quebra de linha em cada um desses itens aí, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar contra a barra N para ele me dar uma quebra de linha, né? Então o que que eu vou fazer? Eles vão ter quebras de linhas um após o outro e eu vou repetir todos eles, né, nessa faixa aqui, mas tem uma maneira mais fácil, né, do que ir substituindo um a um, tá? O que que eu faço? Eu marco, no caso, né, a expressão que eu quero alterar e vou ali em editar, substituir, né, e ele já vem marcado com aspas duplas, vírgula, localizar e substituir por aspas duplas contra a barra N. Substituir todos, né,
que me fez? Me poupou um tempinho aí nessa gravação, né? Então assim, ó, essa parte aqui principal desse projeto já está pronto, foi atribuído, vou salvá-lo, né, na icon, e a partir de agora eu já tenho todos os meus procedimentos de entrada sem problema nenhum. Tá, mas aí tem um outro detalhe assim. Como eu fiz algumas declarações, né, numéricas, um int e um double, lembrando que todas as variáveis tipo lá no form do JFrame, tá? Todas as variáveis tipo campo de texto ou campo formatado de texto, elas vêm com valores strings. Então eu tenho que converter esses valores aí. Tá, mas como que eu faço essa conversão aí? Vou ter que localizar os setters, que são a parte onde eu recebo as informações, né, onde elas vão receber e vão atribuir a uma determinada variável algum valor. Ela vai receber essas variáveis, né, com um conteúdo, nesse caso tipo string. Só que aí, quando eu vou na variável quantidade, ela vai estar como int, mas eu vou receber ela na realidade como uma string lá do JFrame. E aí o que ocorre? Quando eu recebo ela como string e eu for atribuir essa variável a variável interna declarada, e ela é no caso um int, vai dar um problema. Ela não vai aceitar porque não vai reconhecer ou não vai converter. Para isso ocorrer, o que eu tenho que fazer? Utilizar a conversão integer.parse int, faço a declaração do argumento, no caso, né? E ele vai me realizar a conversão. Mas integer. Está perfeito a declaração para a conversão, vai me converter esse conteúdo, e esse conteúdo que está sendo recebido em string será convertido para o padrão int através dessa função parse, e ele agora vai receber essa. Mas eu tenho também um outro probleminha, que é o double. Então o que ocorre? Como eu tenho a declaração aqui no set valor double, ele também vai ser recebido como uma string, né? E eu terei que fazer a declaração dele. Tá? Gente, nós também temos algumas vantagens utilizando o NetBeans, que é a função autocompletar. Double, tecla Ctrl mais barra de espaço, ele vai me abrir um autocompletar, né? Então aí eu terei que procurar o comando, ele facilita um monte, né? Porque ele vai me dando as especificações técnicas de cada uma dessas implementações que eu vou utilizar, né? O que eu vou precisar nesse momento é o double parse double. Ele tem a declaração dele aqui, que é uma declaração do método static double parse double string, né? No caso ele vai me falar o argumento, né? Ele retorna um valor inicializado como double, né? Esse valor será representado através de uma string, e esse valor, quando ser recebido, ele vai ser convertido para o padrão double, né? Então estou colocando o tipo valor, né? Completei ele, vou tirar a declaração e está aí. Declarei a conversão todos esses momentos. Tá, mas aí vocês vão perguntar, tá, mas converteu no set ele para string, fez o double. Tá, mas e aqui na declaração dos gets? Não. Os gets eu não tenho necessidade de fazer isso. Por quê? Porque aqui realmente estão os valores como eles são ou foram declarados, tá, gente? Essa conversão é utilizada somente quando eu estiver recebendo um valor string para double. Daí você pergunta, mas lá no JForm lá, no frame lá,
que acontece com ele, por que ele tem que ser string? Porque a declaração que entra das entradas dentro do Java, elas vêm como string, tá? Só em algumas exceções que a gente vai ver depois que ocorre o contrário, que a gente vai ter que modificar o nosso método aqui um pouquinho mais à frente, mas já vamos começar a fazer as declarações ali da parte da visão, né? E aí a gente vai continuar a implementar mais algumas modificações aqui dentro desses métodos aqui, tá, gente? Então assim, ó, vou para a parte da visão, tá? E agora eu vou ter que abrir um novo projeto, tá? Mas no caso eu vou ter que ir para o modo gráfico, porque a função é essa, buscar o modo gráfico para uma melhor adaptação do usuário ao recebimento dessas informações. Ou seja, a tratativa visual é muito importante, então a gente tem que ter alguns predicados aí, tá? Então assim, ó, vou fazer uma declaração do form JFrame, né? A partir desse JFrame ele vai me abrir, né, uma classe, daí eu vou colocar assim como GUI produto. Por que GUI? Né? Aquela velha história que todo mundo pergunta, professor, por que o GUI? O GUI é o que? É uma abreviação de Graphic User Interface, ou a interface gráfica do usuário. Né? Para facilitar isso aí, então, em alguns softwares que vocês vão ver aí, vai ter a declaração de GUI ou atribuição da visão. Um ou outro vai ser utilizado, então a gente tem que às vezes utilizar um pouquinho de cada um para a gente se lembrar disso. Tá? Vou finalizar o projeto, ele já vai me abrir a área de trabalho, né? Com algumas situações que a gente tem que memorizar bastante, né? Que é a ideia dos containers, swing, né? Nós teremos também controle swings, nós teremos menu swings, janela swings, todos esses menus swings aqui estão dentro do componente paleta, tá? Nós também temos para cada um desses itens que nós temos dentro dos containers, né, de swings, nós também temos uma propriedade para cada uma delas. Se tem o painel, vai ter uma propriedade painel. Se eu tenho um botão, se eu tenho um campo, o que for utilizado vai ter uma propriedade específica, tá, gente? Então, assim, ó, paletas, propriedades são importantes para a gente visualizar o que a gente está fazendo no modo gráfico, tá? Do lado esquerdo nós teremos o navegador que nos demonstra todos os itens que a gente for implementando aqui, ele vai nos criando como se fosse camadas, uma sequência de todos os itens visuais que a gente vai colocando, tá? Nesse primeiro momento foi criada a ideia da interface, né? E aqui a gente tem um botãozinho muito importante, né? Que é a parte do visualizar design, né? É como se fosse um preview, né? Clico nele, ele me demonstra como que a tela vai ficar. Nesse momento ela está assim, né? Voltando então à ideia do ambiente gráfico, né? Como a gente vai realizar ele, né? Então, fechando a ideia principal, posso começar a diagramar, dimensionar esse frame para um tamanho que eu acho que eu vou precisar, 580, 590 por 420, vai ser a minha área de trabalho, vou dimensionar ela, né? E aí eu vou começar com a ideia assim do controle do produto, né? Vou precisar a ideia do painel, vou precisar a ideia do tipo de roupa, gênero, quantidade, valor, né, gente? Então o que eu vou fazer agora? Né? Nesse momento, né? Vou dimensionar uma área de trabalho que eu posso exemplificar, né? Por exemplo, um painel que eu possa colocar, né, a ideia da descrição do produto, o gênero e a quantidade. Posso separar elas em painéis, né, para deixar ele bem mais visual, né, fazer uma ideia bem simples, né. Quando eu crio a ideia, né, se estiver com a propriedade, vocês já veem que tem a dimensão, quanto a cor desse painel, background dele que eu posso modificar, posso colocar um background um pouquinho colorido, né? Posso utilizar bordas para ele, né? Background, border, né? Então eu posso colocar uma borda com título, né? E dizer que essa borda vai ser o que?
dimensionada, tamanho, uma coloração, né? E eu posso colocar um título nele, que seria a descrição do produto, né? Então essa descrição, aqui já vai aparecer o nome, né? Posso dar uma olhada no preview como ela vai ficar, essa borda bonitinha. Tá muito amarelo, não é a cor ideal. Eu posso lá nos pontinhos de background buscar uma cor um pouquinho mais suave, redefino, já ficou mais agradável. Então tudo isso vai em relação ao bom gosto de cada um da implementação do seu visual, sua interatividade visual, né? Então vou buscar a ideia do label, onde eu vou colocar a solicitação da mensagem para o usuário, né? Botão direito, editar ou em texto lá na propriedades, né? E vou editar esse texto como a ideia, descrição do produto ou nome do produto, tanto faz, só para não ficar tão repetitivo, né? Descrição, nome do produto, descrição do produto, 2 pontos, né? Cai fora, mas aí vocês veem que ficou legal. Ficou. Posso dar um negrito? Posso, né? A letra está muito pequena, posso buscar lá em Taoma, né? Lá na parte da fonte da propriedade e alterar, né? O tamanho da letra, passar ela para 12, colocar em negrito, ok. Já me modificou um pouco a visualização do que é o produto, né? Então eu posso buscar agora o local onde que a informação vai ser recebida. Aqui eu coloquei somente o label, né? E a descrição do produto, né? Ela vem toda a descrição do produto, né? Só que cada um desses campos, dessas caixas que eu vou colocando aí no JFrame, né? Eles têm alguns atributos, nomes de atributos. No caso, esse aqui ele se trata um JTextField ou campo de texto, né? E cada uma dessas variáveis provisórias tem assim, JTextField1, né? Então, o que ocorre? Esse aqui vai ser aonde vai ser recebida essa informação, só que assim, essa informação ainda, como eu tinha modificado aqui no label, ela já é um tamanho 12 negrito, eu posso colocar ela também no mesmo padrão, né? Tamanho 12 negrito, ok. Mas aí vai ficar muito pesado, eu posso retornar lá no outro e tirar o negrito, né? Simples, ou seja, aonde entra a informação negrito e ali. Só que assim, aqui ele já está me indicando o nome do campo, né? Onde vai receber essa informação visual, né? Vou atribuir uma outra ideia, um outro label, né? Que aí eu vou colocar o valor da roupa, o tipo da roupa, né? O que eu vou dizer para essa situação, tá? Eu posso atribuir a ideia assim do gênero masculino ou feminino, né? Mas aí já entra uma outra situaçãozinha, né? Posso dimensionar algumas caixas aqui para me facilitar um outro JPanel, né? Dentro interno desse outro, diminuir um pouquinho o tamanho dele, né? E eu informar o seguinte nele. O que ele vai ser aqui? Esse JPanel, né? A informação dele, né? Vou colocar uma borda nele, com título também bonitinho, né? E aí eu vou dizer para ele assim, ele vai ser tipo... Tá, mas tipo o quê? Aí agora a gente já vai dar uma olhadinha o que vai ser o tipo, né? Essa caixa aqui ainda, ela é transparente, tá? Vou dar uma outra corzinha para ela, né? Uma corzinha mais suave, um rosa, ok. Aí tá ficando bem coloridinha, né? Então o que eu posso colocar? Qual é que vai ser o tipo? Adulto ou infantil, né? Então eu posso buscar a ideia do botão rádio, né? Tipo adulto e tipo rádio, né? Cada um desses botões, né, tem uma especificação, posso renomear, né? Adulto ou infantil.
ou é um ou outro tipo de roupa, né? Então eu posso diminuir um pouco aqui essa área, né? E posso visualizar ela, né? Olha aí, já começou a me montar a ideia do tipo adulto e infantil, né? Esse background aqui. Posso buscar a ideia do rosa, vou atribuindo eles. Mesma ideia que foi feito lá no panel, 255, 51255. Vou atribuir isso aí. A ideia pode ser alterada aqui também. Então, só procurando na paleta, né? Posso ir ali novamente. 255,51,255. Ele já me atribui a mesma coisa, daí fica parelho, não fica aqueles background dos campos internos, né? Detalhe, né? Atribuir as ideias, mas a variável ainda continua. Olha ali, cada uma dessas variáveis tem um nome. Botão direito, alterar variável, JRadioButton 1. A infantil vai ter JRadioButton 2, né? Mas eu já posso modificar. Gente, uma ideia que sempre é passada, né? É uma ideia bem simples, ó. Toda a variável ela começa com a letra J minúsculo e aí vem as designações radio button, né? Então para saber o que é cada uma delas, né, dá para deixar JRB, né, de radio button adulto, variável adulto. Já tem um novo nome. E notem aqui que no navegador ele já vai modificando também, ó, cada um dos nomes das variáveis. Ó, alterar nome JRB infantil. Notem que quando eu der OK, ele já vai modificar ali o nome da variável. Ele já atribui em todos esses pontos aí. Tá? A mesma ideia está aqui, né? Texto, né? Posso editar a variável, tirar esse valor e alterar o nome dela, né? JTextField, né? Produto. Está aí, né? E tu vai modificando e alternando cada um desses itens aí, tá, gente? Então, assim, ó, vou colocar também a ideia, né? Só para vocês verem, dar sequência à mesma ideia, né? Adulto ou infantil. Pai, ele está marcando os dois, mas é um ou outro, né? Ou um ou outro, né, gente? Então, o que que ocorre? Vou fechar a janela, né? E aí, quando eu quero selecionar um ou outro, eu tenho que usar um outro componente para me ajudar a fazer isso, que é o chamado grupo de botões. Porque daí ele vai me selecionar um ou outro, tá? Pessoal, assim, ó, clico e arrasto ele para a caixa. Notem que em outros componentes me apareceu assim, ó, grupo, botão grupo ou botão grupo, que seriam os grupos de botões, que vão tomar conta disso aqui, mas eu preciso ainda fazer uma... Aí, gente, como voltando, né, dou uns pauzinhos de vez em quando para visualizar outras coisas. No radio button aqui, vou alterar o nome da variável, né? Alterar o nome da variável, vou colocar como BT, né? Botão group, o botão top, né? BG, tipo, ok, tá? Daí eu coloquei botão group tipo, que vai se referir a esses dois aqui, tá? Então o que que eu vou fazer com eles agora? Lá no botão adulto, eu vou buscar lá nas propriedades, botão group, eu vou colocar ele como BG tipo. Vou atribuir ele para cá. No infantil, vou fazer a mesma coisa, vou atribuir ele para cá. E então o que que ocorre agora? No preview já me dá uma ideia. Ou marca um ou marca o outro. Somente uma das duas seleções. Se tiverem mais seleções, vocês vão colocá-las e ele vai selecionar mais um ou outro, tá? Agora o que que eu vou fazer, tá, gente? Eu tenho ainda a ideia assim, ó, roupa tipo ou produto tipo, né? Calça, camisa, camiseta ou outra, né? Então eu vou selecionar qual é esse tipo de roupa para qual departamento vai, né? Ou departamento, né? Então eu poderia colocar uma outra caixa separando, né?
essa ideia, né, dimensionando ela, e eu posso colocar a ideia de departamentos, procurando deixar um alinhamento entre todos os itens aqui, ó, mais ou menos uniforme, para dar uma estética visual, né? Vou buscar padrões de cores. Posso dar um padrão de cor um pouquinho diferente, né? O carnaval bom. Opa, tá muito. Diminuir um pouquinho a intensidade, né? Botão direito, verifico todos os atributos, propriedades, é a mesma caixa que tem aqui embaixo, essa caixa também está aqui, e eu posso colocar as bordas, né? Como tipo, borda com título, né? E aí eu vou colocar a ideia bem tipo assim, departamento tipo, ou uma ideia bem simples, né? Departamento traço tipo. Vai só para a parte das calças, só as partes camisas, camisetas ou outras, né? Só para a gente utilizar um pouco das ferramentas, né? Então assim, o que vai ter aqui agora dentro dessa ideia? Posso utilizar a ideia do Radio Button, posso usar a ideia da caixa de seleção, né? Posso trazer cada uma delas, né? E ir colocando todos esses 3 modelos aí, né? Então já tenho uma ideia de check, né? Que eu posso utilizar um ou outro, né? Alterar o nome da variável. O que eu vou alterar, né? A ideia de cada um desses tipos, tá? Mas nesse caso aqui, primeiro eu vou alterar o nome do tipo. Eu vou colocar assim como calça. Calça. Vou alterar o segundo nome da variável. Vai ser camisetas, né? Opa. Camisetas. Alterei erradamente lá o nome da variável, né? E camisas. Camisas, tá? Ou posso também criar uma quarta opção aqui na caixa de seleção com a ideia de geral, tá? Mas aí ficaram com aquele fundinho branco aí, tá? Vou alterar o fundo de cada um deles, né? Observando a ideia 153 255 153, que é o padrão de cor, né? Vou lá em calça, dou um novo 153 23 153. Opa, tem que ser com vírgulas. Então, viu como dá o erro? Então, assim, ó, se eu vou movimentar ele, né, o background da camiseta, eu tenho que dizer 153, vírgula 25,153. Enter. Ele fechou ali. Mas fechou uma cor diferente, gente. Entendeu? Então a gente tem que cuidar qual é o padrão de cor que a gente vai utilizar sempre, porque isso é importante. A maneira mais fácil que tem é pegar os valores, copiar, né, e utilizar eles. Ó, entendeu? Então eu estou procurando mostrar todas as ideias para vocês não ficarem atrelados a somente uma ideia. Tem que decorar e tem que modificar todos eles ali. Não, tá aí. Então a gente tem o background, tem o fundo. Então quando a gente chama lá a ideia da execução do programa, ó, a gente pode selecionar, né, cada um deles ou selecionar todos eles, né, conforme o tipo que a gente vai precisar. Só vou alterar aqui o nome da variável, né, que é JCheckbox calca. Por quê? Não posso ter a ideia de acentuações ou caracteres especiais aí, né? J minúsculo, checkbox, camiseta, né? Camiseta. A ideia do alterar o nome da variável, JCheckbox, camisa.
e JCheckbox. JCheckbox geral. Fechou esse primeiro momento. Tem as minhas ideias principais aí, né? Já busquei o gênero, tipo, descrição do produto. E agora eu vou entrar para uma outra partezinha que seria a parte de financeiro, né? Que a gente pode implementar mais algumas ideias aí, né? Posso diminuir o tamanho da nossa caixa anterior, deixar elas bem espaçadas, colocar um outro background, um azulzinho, né? Já deu uma outra tonalidade. Clicando no botão esquerdo novamente, buscando as propriedades, posso buscar as bordas dela, né? Uma borda com título, né? E colocar a parte financeira, a parte de valores, né? A descrição do produto, daí tem as partes que vão corresponder a valores, quantidade, preço, que depois a gente pode dar uma implementada, mas esse é o primeiro momento, que seria a parte administrativa. Parte administrativa, né? Ok, vou dar só uma ênfase ao negrito ali para vocês verem que eu posso ter algumas atribuições dentro de cada uma das janelas, né? E aí eu vou buscar as ideias de quantidade, vou buscar os identificadores, né, de cada um desses valores, né? Ideia, editar texto, né? Vou colocar ele como quantidade. Quantidade em estoque. E vou trazer mais um labelzinho, né? Com a ideia de valor compra. Ok, está finalizando tudo. Né? Opa, editar texto, deixar o mesmo padrão, 2 pontos. E vou poder buscar mais uma ideia que vai ser o que? Botão direito, editar texto, valor venda. Né? Que adianta eu cobrar se eu não vou vender. Tá? Mais ou menos já coloquei as posições. Detalhe, aqui eu vou trabalhar com somente as ideias numéricas. Estou separando assim até para visualizar. Só que agora eu não vou trabalhar com o campo formatado, com o campo texto, né? Que foi utilizar o nome do produto. Aqui eu vou trabalhar com a ideia de números. Então eu posso buscar a ideia desse aqui, campo formatado. Clico e arrasto eles para cá. Né? Campo formatado. Clico e trago eles para cá. E campo formatado, trago eles para cá. Então eu tenho aí as minhas ideias do que eu vou fazer. Né? Vou alterar o nome da variável, editar o texto. Né? Opa, digo que ficou esquisito. Clique e abra um L. Mesma coisa aqui, ó, editar. Né? Também às vezes eles dão uma dimensão um pouco esquisita. Né? Alguma formatação dentro das ferramentas IDE, às vezes ele se perde um pouquinho. Né? Então, a gente padroniza eles, todos utilizando a ideia do botão direito. Só que aqui tem um detalhe. Tá? Ideia de quantidade em estoque, né? Botão direito. Alterar o nome da variável, já vou alterar para não me esquecer, J format text field, né? Vou colocar o nome quantidade. Opa, vamos deixar o mesmo padrão, quantidade. Vou buscar o valor da compra, alterar a variável. J minúsculo, format text field, valor compra. E a mesma ideia, né? J format text field, valor venda. Né? Então estou com os nomes das variáveis, tanto é que estou com elas
aqui com os valores, os tipos delas, então tudo isso aí está dimensionado aí dentro da estrutura. Detalhe, quantidade de valor, eu vou querer que ele receba somente números inteiros, porque é uma int, né? Então, embora seja um campo string, né, eu vou dimensionar ele. Aonde que eu dimensiono ele? Quando eu seleciono o campo, ele abre a parte das propriedades aqui. Então, assim, ó, formatter factor, abstract format factor. Eu vou escolher o tipo que eu quero da formatação. Né? Me abre aqui uma série de atributos, né, das categorias, mas eu utilizo sempre a ideia da máscara personalizado e coloco quantidade. 1, 2, 3, 4. Ok. Valor da compra. Também eu vou utilizar o campo formatado. Né? Máscara personalizado formato. A ideia de 1, 2, 3.12. Ok. Valor venda. Abstract. Né? Máscara personalizado. 1, 2, 3.12. Casas decimais, só duas casas decimais. Aceitará, no caso, utilizando o hashtag, né, sustenido, o joguinho da velha, como derem um nome, ele vai receber somente números nesse caso. Ok, finalizei aí a minha primeira parte do processo. Tá? Até aí tudo bem, se eu executar a compilação, né, vou executar ela, vai me exibir, né, e não tem uma classe principal definida, e me deu a ideia da classe visão, porque é um parte gráfica, né, e ela pode ser considerada a classe principal a partir de agora. Ok, e ela vai me executar a minha classe principal agora. Está aí meu projeto, nesse primeiro momento, funcionando, recebendo valores, né, ou um ou outro, marcando que eu quero, valores que eu quero atribuir, né, R$12,22, 122, valor de venda 244,44 centavos. Já tem valores aí dentro, tá, gente? Opa, tem valores aí dentro, então agora eu tenho que começar a dimensionar e receber esses valores em outros lugares, tá? O que vai ocorrer agora? Vou fechar essa janelinha aqui e vou dar uma dimensionada num detalhezinho aqui. Eu vou levar o máximo, né? E vou puxar as ideias dos botões aqui que eu vou atribuir. Botão 1, botão 2 e botão 3. São 3 botõezinhos que eu vou colocar, eu vou dar uns títulos para ele, bem simplórios. O famoso salvar. O salvar. A outra ideia do limpar campos, que vai limpar os atributos que eu vou ter. E a ideia do sair, né? Opa, botão direito. Sair. Então, dois botões bem clássicos, né? O salvar e o limpar, mais a ideia do sair, tá? Posso dar um background para cada um desses botões? Posso. Lá no sair eu quero que ele tenha o background um pouquinho vermelho. Ok, ele vai ser vermelho. Ah, mas aqui já me deu uma falha. Vocês vão ver o que acontece, tá? Ele fica assim nesse momento, mas quando eu executar o programa, ele aparece vermelho. É uma falhazinha que apresenta aqui na IDE, tá, gente? Então, assim, ó, quando vocês marcam ele, ele vai estar vermelho, mas aqui ele só mostra a borda. É uma falha que ele tem, realmente, tá? O limpar, eu vou deixar ele numa outra tonalidade, eu vou deixar ele num verdezinho, tá? E o salvar eu vou fazer um carnavalzinho aqui, vou deixar ele num verdezinho mais claro, tá? Então, quando eu executo eles, ó, JFrame dá para abusar um pouquinho das cores, né? Não é só as cores tradicionais, a gente pode deixar eles assim. Bom, pessoal, até aqui foi legal, tá? Então, assim, ó, eu tenho aqui as atribuições, já montei o modo gráfico, mas, olha aqui, no código fonte, ao lado do projeto gráfico, tem todas as interrupções, tudo que o Java criou para nós, né?
dessas ferramentas aqui, os botões, recebendo ó, o nome das variáveis, a posição que ele está. Isso aqui tudo é interno. A gente não consegue alterar isso aí quando está nesses campos sombreados. Tá? Se estiver dentro do campo sombreado, a gente não movimenta nada. Tá? Então o que ocorre aqui? Ó? Eu tenho alguns detalhes que agora a gente vai começar a ver tá? Na execução do programa.